Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver: sexta turma mantém condenação por estupro de vulnerável, apesar de pedido do MP pela absolvição. Temos ainda: é válido o pagamento de dízimo de mais de R$100 mil feito à Igreja Universal do Reino de Deus. E, além disso, reportagem especial traz entendimentos da Corte sobre o estelionato sentimental e as consequências geradas pelo ato. O STJ Notícias está no ar. Nosso programa semanal do Superior Tribunal de Justiça começa agora com uma decisão da sexta turma que manteve condenação por estupro de vulnerável, apesar de pedido do Ministério Público pela absolvição. Em decisão unânime, o colegiado aplicou o entendimento firmado na súmula 593 e no tema repetitivo 918, onde o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com o menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Na origem do caso, a defesa propôs revisão criminal contra a sentença transitada em julgado, que condenou o réu a 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática em 3 ocasiões distintas do crime de estupro de vulnerável. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido por considerar que o acusado tinha conhecimento de que a vítima era menor de 14 anos. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa alegou, entre outros argumentos, que o réu mantinha relacionamento amoroso com a menor, com o consentimento da mãe dela. O relator do caso, ministro Sebastião Reis Júnior, apontou que o Tribunal Mineiro já havia firmado a convicção de que o acusado tinha plena consciência da menoridade da vítima. Ao negar a ordem, o relator ressaltou que a manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu não é impedimento para a condenação, uma vez que o artigo 385 do CPP está de acordo com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi revogado pela lei que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Já no direito privado, a terceira turma do STJ definiu que danos morais processuais não são presumidos e reconvenção é ação autônoma. O colegiado decidiu que, para uma parte do processo ser condenada a pagar indenização por danos morais processuais, é preciso haver prova de que ela agiu de má fé, com a intenção de prejudicar alguém. O caso teve origem em uma ação declaratória de nulidade ajuizada por um dos ex-cônjuges contra o outro e seus irmãos, sob a alegação de que teriam feito, entre eles, um negócio simulado envolvendo transferência de cabeças de gado adquiridas durante o casamento. Em reconvenção, que é o pedido feito pelo réu contra o autor da ação dentro do mesmo processo, os réus sustentaram a ocorrência de danos morais processuais, afirmando que o autor teria feito alegações falsas com o propósito de prejudicá-los. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul julgou improcedentes os pedidos de ambas as partes. No STJ, o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, salientou que a condenação a título de danos morais somente se justifica quando fica comprovada má-fé ou intenção deliberada de causar dano, condição afastada pelo tribunal de origem, soberano na análise das provas. No julgamento, a terceira turma também destacou que a reconvenção deve ser analisada separadamente da ação principal para avaliação sobre a necessidade ou não de pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora e reafirmou que não é admissível a juntada de documentos complementares em embargos de declaração. Em outra decisão, os ministros da terceira turma, por maioria, consideraram válido o dízimo de mais de R$100 mil feito por meio de cheque à Igreja Universal. Os detalhes na reportagem de Samanta Peçanha. Confira comigo. Para o colegiado, a contribuição religiosa não configura doação em sentido jurídico e, por isso, não precisa seguir a forma exigida em lei para as doações em geral.
seja por escritura pública ou instrumento particular. O valor doado em 2015 à igreja era parte de um prêmio de loteria milionário recebido pelo ex-marido da autora da ação. Anos depois, ela foi à justiça tentar receber o dinheiro de volta. A alegação era de que a doação seria nula, porque não houve um contrato formal como manda o Código Civil. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceram a nulidade da doação. A Igreja Universal, então, recorreu ao STJ. Em voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Moura Ribeiro explicou que o ato de voluntariedade fundado em dever de consciência religiosa e demonstração de gratidão e fé não se enquadra na definição de doação como contrato típico disciplinado no Código Civil, o que dispensa a formalização de instrumento particular para sua validade. Mas o ministro enfatizou que o cheque assinado pela mulher é um instrumento particular que cumpriu o requisito formal para a doação. Ainda segundo ele, o arrependimento da autora, após mais de 4 anos sem uma justificativa razoável, viola o princípio de boa-fé e a estabilidade jurídica. Ainda no direito privado, o Superior Tribunal de Justiça decide que pescadores prejudicados por construção de hidrelétrica no Rio Madeira terão que ser indenizados por empresas. Por maioria, a terceira turma do STJ rejeitou recursos da Giral Energia e da Santo Antônio Energia, mantendo decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que reconheceu a responsabilidade das empresas pela redução na quantidade de peixes no Rio Madeira e as condenou ao pagamento de indenização aos pescadores afetados. Nos recursos especiais, as empresas alegaram que o acórdão de segunda instância não observou o entendimento do STJ sobre a necessidade de comprovação dos danos sofridos, bem como do exercício da atividade de pescador como condição para pedir indenização. No voto que prevaleceu no julgamento, a ministra relatora Daniela Teixeira ressaltou que provas periciais no processo constataram os impactos negativos da construção da usina para a atividade pesqueira e que isso é causa suficiente para configurar a responsabilidade objetiva das empresas pelos danos materiais aos pescadores da região. A ministra destacou ainda a jurisprudência do STJ favorável à integral reparação dos prejuízos ambientais e que a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia está de acordo com teses firmadas que definiram critérios objetivos para o reconhecimento da legitimidade processual de pescadores artesanais que buscavam indenização por danos ambientais. Assim como existe o cadastro de inadimplentes, conhecido como cadastro negativo, que registra os maus pagadores para a proteção de quem concede crédito, também existe o cadastro positivo, criado para favorecer quem paga suas contas em dia. Neste julgamento que a gente traz agora, a quarta turma decidiu que a inclusão não autorizada de dados pessoais considerados não sensíveis, como endereço e telefone, no cadastro positivo por si só, não dá direito à indenização por dano moral. O entendimento do colegiado foi o de que a simples disponibilização de dados pessoais no âmbito do cadastro positivo não gera por si só direito à indenização por dano moral. Por unanimidade, a quarta turma seguiu o voto da relatora, a ministra Isabel Galotti, e firmou a tese de que é indispensável a comprovação de que a conduta do gestor do banco de dados causou abalo significativo aos direitos de personalidade do titular. O caso envolve uma ação proposta por um consumidor contra uma empresa gestora de banco de dados utilizado para a formação de histórico e pontuação de crédito. Ele alegou que teve os dados pessoais comercializados sem autorização, o que teria violado a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei do Cadastro Positivo e também o Código de Defesa do Consumidor. E por isso ele solicitou a exclusão das informações e uma indenização de R$11 mil por danos morais. Em primeira instância, o juízo determinou a exclusão dos dados, mas afastou a indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou o entendimento do primeiro grau e julgou a ação totalmente improcedente. Ao analisar o caso no STJ, a ministra relatora, Isabel Galotti, explicou que, embora a legislação imponha limites ao compartilhamento no sistema do cadastro positivo, a eventual disponibilização indevida não gera automaticamente dano moral.
A quarta turma entendeu que, para que haja indenização, é necessário que o titular comprove que houve disponibilização, compartilhamento ou comercialização de dados, e que isso resultou em abalo significativo aos direitos de personalidade. E atenção, a biblioteca do STJ está fechada. Pesquisa de acervo ou atendimento estão sendo feitos apenas de forma online. A biblioteca do STJ fechou. Mas calma, é temporário, apenas durante o mês de março e por um bom motivo. Já começou a última etapa da reforma e modernização da biblioteca. Para fazer pesquisas ou receber atendimento, é só acessar o acervo digital. Os serviços de clipping de legislação, boletim de serviço e normalização bibliográfica vão continuar funcionando normalmente. A cerimônia de abertura já tem data marcada. Anota aí na agenda, dia 9 de abril, às 11 da manhã. Quem tiver dúvidas sobre o funcionamento da biblioteca durante o fechamento, pode entrar em contato por e-mail ou por telefone. Visão da magistratura sobre os 10 anos de vigência do CPC é tema de evento no STJ no próximo dia 16 de março. Moderno, com foco em uma justiça acessível, transparente e ágil. O atual Código de Processo Civil completa uma década de vigência neste ano. Para marcar a data, o Superior Tribunal de Justiça promove no dia 16 de março uma conferência para debater a lei com ministros e magistrados federais e estaduais. Serão 5 painéis ao longo do dia sobre temas como precedentes qualificados, cooperação judiciária, autocomposição e honorários advocatícios. A abertura do evento será feita pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. A conferência inaugural será do ministro do STF, Luiz Fux, que presidiu a comissão responsável pelo anteprojeto do novo CPC. A programação completa e as inscrições para a participação presencial estão disponíveis no site do STJ. O evento será transmitido pelo canal da Corte no YouTube. Agora vamos para o direito penal. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai julgar repetitivo sobre necessidade de perícia de arma de fogo para aumento da pena por roubo. A terceira sessão do STJ afetou para julgamento sob o rito dos repetitivos o tema 1407 para definir, em relação à causa de aumento de pena disposta no Código Penal, se são necessárias a apreensão de arma de fogo, a perícia, tanto a apreensão quanto a perícia, ou, se na ausência dos dois procedimentos, outros meios probatórios podem ser considerados hábeis para comprovar o uso do artefato. No recurso especial em julgamento, a Defensoria Pública do Pará defendeu a exigência de prova idônea sobre a existência e o potencial lesivo do armamento como condição para a aplicação da causa de aumento de pena, por considerar que o depoimento isolado da vítima não seria suficiente sem a apreensão da arma ou a realização de perícia. O ministro relator do julgamento, Carlos Pires Brandão, destacou que, embora ainda não haja uma tese fixada, o STJ já tem posicionamento consolidado, no sentido de que a apreensão e a perícia são dispensáveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima e de testemunhas, demonstrem o uso da arma de fogo. Superior Tribunal de Justiça decide que a anulação de ata de assembleia que aprovou contas é requisito para responsabilizar administradores de empresas por corrupção corporativa. O caso julgado pela terceira turma do STJ envolve um pedido de um grupo societário para condenar à indenização ex-diretores por prejuízos causados em um suposto esquema de corrupção corporativa que teria movimentado mais de 98 milhões de reais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul extinguiu o processo sem julgar o mérito, ao acolher preliminar apontada pelos ex-diretores. Eles alegaram que não havia condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação, pois as contas da gestão foram aprovadas em assembleia e a ata dessa decisão não foi anulada. Ao recorrer ao STJ, o grupo societário argumentou que a exigência de anular a ata só se aplica quando o pedido de indenização se baseia em atos típicos de gestão aprovados em assembleia e não em casos de fraude. Na terceira turma, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, cujo voto prevaleceu, afirmou que a legislação que trata das sociedades por ações e a jurisprudência consolidada do STJ exigem a anulação prévia da aprovação de contas para a propositura da ação social de responsabilidade civil
contra administradores. Em outro caso, julgado pela terceira turma do STJ, os ministros definiram que confissão de dívida hospitalar deve ser anulada por erro na declaração de vontade. O colegiado anulou um contrato de confissão de dívida hospitalar assinado pela filha de um paciente, ao reconhecer que houve erro substancial na declaração de vontade externada. De acordo com o processo, uma mulher providenciou a internação do pai em um hospital, onde ele permaneceu até morrer. Horas após a morte, ela assinou um contrato de instrumento de confissão de dívidas hospitalares, no qual era qualificada como curadora irresponsável. Posteriormente, o hospital ajuizou a ação para cobrar a dívida diretamente dela, como pessoa física, e não contra o espólio. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão de primeira instância que atribuiu a responsabilidade integral da filha pelo débito hospitalar. No recurso especial ao STJ, a filha alegou que o contrato de confissão de dívida foi apresentado somente após a morte do pai, em momento de fragilidade emocional, quando ela não tinha condições de refletir sobre a extinção da curatela. De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, o STJ afirmou jurisprudência no sentido de que é anulável o negócio jurídico quando as declarações de vontade emanarem de erro essencial perdoável diante das circunstâncias e particularidades do caso. Dessa forma, para a terceira turma, as circunstâncias em que o contrato foi assinado indicam que a filha acreditava seguramente estar atuando como representante da vontade de terceiro e não se poderia exigir de uma pessoa comum que tivesse percepção diferente. Em perícia solicitada em processos de próprio interesse, Defensoria Pública pode ser condenada a adiantar pagamento de honorários periciais. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na origem do caso, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro atuou como representante da parte vencedora em ação de indenização por erro médico. Na fase de execução, foi determinada a penhora de um veículo para o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria. Diante disso, a instituição pediu uma perícia para avaliar o automóvel. O caso chegou ao STJ depois de o Tribunal do Rio determinar que a Defensoria adiantasse os honorários do perito, com base na autonomia orçamentária e no entendimento de que, ao exigir honorários, a instituição deve custear as despesas da execução. No recurso especial, a Defensoria Pública Fluminense alegou que essa exigência viola a legislação que lhe confere isenção de custas. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a Defensoria pode pedir diligência na representação do assistido ou na defesa dos próprios interesses, como parte do processo, como previsto no Código de Processo Civil. Ao reconhecer que a instituição pode ser condenada ao pagamento da verba honorária em discussão, a terceira turma, ao considerar o CPC, deu provimento parcial ao recurso e determinou o retorno do processo ao Tribunal Estadual para que se verifique a possibilidade de realizar a perícia por entidade pública e, somente havendo previsão orçamentária, seja determinado o adiantamento dos honorários periciais. E no mês da mulher, precisamos falar de um assunto importante, o estelionato sentimental, que tem como características comportamentos de dominação, conquista da confiança e do afeto para obter vantagens financeiras. Apesar da prática conhecida como golpe do Dom Juan não possuir tipificação específica, o STJ tem reconhecido como ato ilícito que pode gerar indenização por danos morais e materiais. Em mais uma reportagem especial, a Coordenadoria de TV e Rádio aqui do Tribunal conta a história de duas mulheres que caíram no golpe do mesmo homem. Vamos entender na reportagem de Paloma Carvalho. Muito manipulador nas palavras dele, sabe? Todo momento ele era muito prestativo. Uma pessoa que destruída em acreditar em um homem que só queria me roubar. Essas mulheres compartilham uma história de engano que tem como protagonista o mesmo homem. Para preservar a identidade delas, usamos nomes fictícios, Fernanda e Paula. No enredo dessa história, comportamentos de dominação, conquista da confiança e do afeto, em busca de obtenção de vantagens financeiras.
O envolvimento é rápido e intenso, a vítima não consegue sair da relação. Essas são características de um ato ilícito cada vez mais conhecido: estelionato sentimental. Em julho de 2022, Fernanda conheceu um homem interessante por meio de amigos. E ao longo de 3 anos de relacionamento, os pedidos de dinheiro não cessaram. O prejuízo foi de aproximadamente R$18 mil. Quando eu fui questionar sobre o meu dinheiro na minha conta, ele pediu para mim no banco questionar que eles tinham roubado o meu dinheiro. Quase saí de lá presa e ele simplesmente me deixou lá sozinha e fugiu. De cara, a palavra que ele usou que me deixou balançada foi: deixa eu cuidar de você e do seu filho. O que mais pesa é ele ter me agredido na frente da minha mãe e do meu filho. O golpe de Dom Juan é uma pesquisa inédita no Brasil realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Os dados apontam o perfil predominante das vítimas desse ato em 2024. Quase 54% eram mulheres brancas. 65% delas tinham entre 25 e 44 anos. Mais de 20% das fraudes começaram na internet. E cerca de 31% dos ofensores tinham outros registros policiais. Ele percebe que o perfil dessa mulher que vai estar mais fragilizada e mais suscetível a acreditar naquela paixão fulminante e ser enganada com isso. O impacto é tão grande que não é apenas um golpe financeiro, né? É um golpe contra a integridade emocional dessas mulheres. Apesar de o estelionato sentimental não possuir tipificação específica na legislação brasileira, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido esse tipo de comportamento como um ato ilícito que pode gerar direito à indenização por danos morais e materiais pelas despesas extraordinárias decorrentes do relacionamento. Em um caso recente, uma viúva perdeu cerca de R$40 mil durante a relação com um homem 12 anos mais jovem. Depois de ela negar outros pedidos de dinheiro, foi abandonada. Então, ajuizou a ação no Tribunal de Justiça de São Paulo. O homem foi condenado a pagar R$40 mil por danos materiais e R$15 mil por danos morais. A ministra relatora na 4ª turma, Isabel Galotti, manteve a decisão do Tribunal Estadual e destacou que para a configuração do estelionato, o artigo 171 do Código Penal exige 3 requisitos: obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, uso de meio fraudulento e indução ou manutenção da vítima em erro. Segundo a ministra, tais elementos ficaram plenamente caracterizados no caso em julgamento. Como consequência da simulação do relacionamento e das condutas com o objetivo de obter ganho financeiro, é devida de fato a título de danos materiais, os valores por ela dispendidos com despesas extraordinárias decorrentes do relacionamento e de danos morais pela situação vivenciada. O projeto de lei 69 de 2025, que tipifica o estelionato sentimental como ato de alto potencial ofensivo, tramita na Câmara dos Deputados. O texto propõe mudança no Código Penal, tornando a conduta um crime separado do estelionato comum, com outra pena. Assim que ela identificar que está diante ali de um possível crime de estelionato amoroso, uma relação tóxica, abusiva, principalmente na questão financeira, ela deve conseguir ali juntar o máximo de material possível, como, por exemplo, as transações bancárias, as movimentações financeiras, as conversas nos aplicativos de mensagem, reunir o nome e o telefone de testemunhas, amigos que presenciaram essa relação e registrar um boletim de ocorrência o mais rápido possível. Março é sempre lembrado por ser o mês da mulher, mas outro tema importante também marca o período, é a campanha Março Azul. Ela tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de intestino, também chamado de câncer de colo retal. Para alertar sobre a importância dos cuidados e prevenção, o STJ iluminou a fachada da cor azul. Esse é um dos tumores malignos mais frequentes e letais do mundo. O Instituto Nacional do Câncer estima que, por ano, surgem aproximadamente 45 mil novos casos no Brasil e cerca de 20 mil mortes. Mas, com diagnóstico precoce, o câncer de intestino tem até 90% de chance de cura. Por isso, não deixe de procurar um médico e fazer exames periódicos, mesmo se não tiver sintomas.
E estamos chegando ao fim de mais um STJ Notícias. Na semana que vem tem mais programa para você, mas até lá te convido a continuar atualizado sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania, acessando o site oficial e o canal da Corte no YouTube. Tem também as redes sociais e as plataformas de áudio. Até mais!